Continua no vermelho. Esse é o relato, depoimento de um suinocultor. E aí a gente vai complementar essas informações com dados do CPE-Exalc levantados pela Coser Agronegócios, consultoria que reuniu estes dados e passou aqui para o Mercado e Companhia, mostrando o custo de produção versus a remuneração do suinocultor. Veja só como era o preço de uma saca de milho em 24 de novembro de 2014. Está aí, R$ 28,69. Depois, em 2015, avançou para R$ 33,58 e em 2016, R$ 37,00, ou seja, custos mais altos com o insumo principal, que é o milho, e o quilo do suíno vivo estava R$ 4,88 em 2014, foi para R$ 4,16 em 2015 e R$ 4,09 em 2016, ou seja, caiu o preço do suíno vivo e subiu pra caramba o preço do milho, principal insumo desta cultura. Aí a gente vai até os estúdios de Brasília conversar com o diretor da Coser Agronegócio, Fabiano Coser. Fabiano, a situação do suinocultor é a pior em quanto tempo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Realmente, nos últimos 2 anos, nós podemos observar aí por esse quadro que essa situação se agravou muito, né? O milho, como foi mostrado aí na reportagem, é o principal insumo da atividade. E nesses últimos 2 anos ele teve uma valoração muito grande no mercado doméstico, sobretudo pelas exportações que aumentaram muito pelo Brasil, e com isso também nós tivemos uma redução no preço do quilo do suíno vivo. E essa relação de troca, então, ela foi desfavorável ao produtor. Pois é, e aí a gente tem uma contrapartida, né, Coser? Estamos em novembro, se aproximando de dezembro, final de ano. Naturalmente, ao longo da história, cresce a demanda por suínos, prato típico do final do ano. Esse ano, com crise econômica, a demanda vai ser um pouco menor? Tem se mostrado aí um pouco menor, né? Geralmente, por final de outubro, as indústrias já começam aí a estocar mais carne para vender neste período do ano, período de festas, né, que é o melhor período de vendas de carne suína, e esse ano a gente não viu esse movimento. Nessa semana o mercado mexeu um pouco, melhorou um pouco o preço, mas é muito mais fruto da melhora dos embarques internacionais. Realmente esse ano o que conseguiu mexer com o mercado foi sempre quando você tem um bom volume de exportação. O mercado doméstico mesmo muito fraco, com toda essa recessão, muitos analistas acreditavam aí que o último trimestre do ano já ia começar a melhorar a economia, essa reação não veio, isso está se refletindo também no mercado de carnes, né? Logicamente tem impacto das outras carnes, né? O boi gordo também teve uma queda do preço, então isso tudo acaba influenciando e dificultando a reação do preço do quilo do suíno vivo. Bom, a gente está mostrando então que você levantou recorde de exportações de suínos em 2016, recorde no volume de abates em 2016, mas não foi recorde de remuneração por causa dos custos mais altos, conforme você mencionou. Aí a questão é a seguinte: de um lado, os agricultores comemoram uma expectativa de que a mudança na política de combustíveis, de biocombustíveis nos Estados Unidos possa elevar preço de soja e milho no Brasil. Você, que analisa o lado do comprador, acredita que isso vai acontecer? É um desafio a mais? É o desafio a mais, porque já temos aí 2 ou 3 anos que o Brasil realmente entrou com tudo no mercado internacional de milho, passou a ser um dos grandes exportadores, então qualquer mudança nesse cenário internacional, ele pode ter um grande efeito em termos de custo de produção de proteína animal. No ano passado a gente viu o preço do milho começou a subir, subiu muito já no primeiro semestre também desse ano, fruto desse aumento das exportações. Então qualquer movimento no cenário internacional como esse, que ainda a gente não sabe como que vai afetar o preço dos grãos, mas ele traz aí um risco embutido. O produtor de suínos, há 4, 5 anos atrás, ele sabia que quando chegava a safra de milho, ele ia comprar milho muito barato. Sim. Hoje isso já não existe mais, ele vai ter que fazer uma gestão cada vez melhor da aquisição de grãos e da aquisição de milho, sobretudo. Mudou muito a dinâmica desse mercado, né, Coser? A gente agradece pela sua presença, por trazer essa análise sobre a suinocultura. Volte mais vezes, é muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, uma boa tarde. Uma boa tarde para você também.